Simone, coordenadora do Núcleo Longevidade do CEF. Aconteceu uma coisa aqui. E queria começar, antes de apresentar o núcleo, eu quero informar que a gente está gravando essa reunião, então quem não se sentir à vontade, pode deixar a câmera fechada. Essa reunião vai ser depois disponibilizada no YouTube do CEF, então também para quem estiver assistindo e depois quiser divulgar, enfim, depois a gente divulga o link também para assistir. Mas o mais importante agora é que quem não tiver de vontade, interesse, enfim, pode fechar sua câmera, fique bem tranquilo, né, em relação a isso. Queremos desejar boas-vindas a todos, e eu vou contar um pouquinho antes da gente começar, que esse é o nosso horário de reunião aqui do Núcleo, né? A gente tem aqui a Renata, a Luiziane, a Joana, a Michele e eu, que somos integrantes do Núcleo. Depois cada uma vai se apresentar também rapidinho. E esse é um horário em que a gente já faz a nossa reunião todas as segundas-feiras. E hoje a gente está abrindo essa reunião para o público, aproveitando aí a data, né? Não vou chamar de comemorativa, mas a data de conscientização sobre as questões do envelhecimento, que é o mês da pessoa idosa, que é outubro. E aproveitando essa data, então, a gente resolveu fazer essa reunião aberta hoje para discutir alguns temas sobre a questão do envelhecimento ativo, que é um tema bastante atual e importante. E a gente, então, está abrindo para participação de quem tiver vontade, quem quiser, né? Sintam-se à vontade para trazer colocações, pode falar, pode pedir a palavra, como também pode colocar questões ali no chat que eu vou estar acompanhando e passando para quem tiver, né, com a fala, para a gente fazer uma discussão. A ideia não é uma aula, uma palestra rígida, fechada, mas um bate-papo leve, descontraído, que a gente possa conversar sobre essa temática, né, que é tão atual. Então, vou começar eu me apresentando. Eu já disse que eu sou a coordenadora aqui do Núcleo, eu sou psicóloga, e o meu principal foco de estudo e de trabalho no envelhecimento são as questões da aposentadoria e da preparação para essa nova fase da vida. Então, é mais sobre isso que eu falo, e eu também trabalho com psicoterapia de casais e de família, também focada no envelhecimento. Gurias, quem começa aí a se apresentar? Bom, Vou eu, então. vai lá, vai lá. Sempre a gente, né, Michi? Então tá, gente, boa noite. Sou Renata. Que bom tê-las aqui conosco hoje, né, pra gente conversar. Começamos bem a semana, já trocando e construindo juntos. Então, eu sou psicóloga, mas eu também tenho um percurso aí de uns 10 anos como advogada. Tenho, então, essas duas formações, mas hoje a minha atividade principal é ser psicóloga, e eu sou psicóloga clínica. Além de fazer parte do núcleo, eu também faço pós-graduação no CEF em psicologia sistêmica. Então, eu atendo famílias, eu atendo casais e eu atendo indivíduos. Além disso, eu sou pesquisadora da Geronto Bio, que é vinculada à Escola de Medicina da PUC, e eu estudo o processo de envelhecimento, e mais específico, eu estudo pessoas idosas que cuidam de outras pessoas idosas no contexto familiar. Então, eu estudo essa dobradinha, e logo mais a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, lá vou eu, para a gente não perder mais tempo. Eu sou a Michele, eu também faço parte aqui do Núcleo Longevidade, como psicoterapeuta, como docente em cursos de extensão. Assim como a Rê, eu também tenho um percurso anterior à psicologia, também fui advogada durante muitos anos. Agora, também, junto com a Renata, a gente é bem parecida nos nossos percursos. Estou concluindo meu mestrado na gerontologia biomédica, lá da PUC, e a minha área de pesquisa são as fragilidades do apoio social à pessoa idosa, né? Mais especificamente a síndrome da insuficiência familiar. E depois, mais para frente, a gente conversa um pouquinho sobre ela. Estamos fazendo uma ordem alfabética ao contrário, né?
Então, gente, boa noite a todas e todos que vierem a nos escutar depois, né? Eu sou a Luiziane, eu trabalho já há algum tempo, há uns 20 anos mais ou menos, na área de políticas públicas relacionadas à pessoa idosa, seja na área de saúde ou direitos humanos. E atualmente eu sou servidora da Prefeitura de Porto Alegre. Eu tenho uma graduação na área da saúde, em fonoaudiologia, profissão que eu não exerço mais, e tenho especialização em gerontologia social pela URGS e tenho mestrado em educação, com pesquisa na linha de representações sociais sobre envelhecimento dentro do contexto da deficiência intelectual, pela URGS também. E eu me interesso mais em discutir e estudar sobre essas questões histórico-sociais e culturais que constroem as imagens que a gente tem sobre o envelhecimento, né? Discutir papéis, lugares, estereótipos, representações de velhos e velhices, num contexto de inclusão e de diversidade. É mais ou menos isso. Boa noite a todas. Que bom que esta reunião está sendo ampliada, que bom tê-las. Eu sou Joana Veras, eu sou psicóloga desde 2004, me formei na PUC. Sempre trabalhei desde os estágios extracurriculares e curriculares no Sistema Único de Saúde. Atualmente sigo nessa área, na Secretaria Estadual de Saúde. Atualmente eu estou na instância acadêmica, que é a Escola de Saúde Pública, e também trabalho na frente da clínica, né? Trabalho com abordagem psicanalítica em consultório particular. Né? Mas a questão das políticas públicas sempre me acompanhou, sempre foi do meu interesse, apesar de ser uma psicóloga que gosta muito da sua profissão. Eu também sempre me interessei por trabalhar, né, em políticas públicas. O SUS sempre foi onde eu me inseri e nunca quis deixar. Em função de que, para mim, não seria uma trajetória na minha vida completa se eu não pensasse, se eu não me envolvesse com a questão de que todos têm direito a acessar os direitos básicos, né, sociais, e isso me interessa muito. Então, por isso que eu conciliei ao longo do tempo o SUS com a psicologia clínica. Atualmente também eu estou fazendo mestrado em Psicologia Social Institucional na URGS, com o tema da violência contra as pessoas idosas, que foi um tema com o qual eu trabalhei durante 2016 até 2023, diretamente encaminhando casos, recebendo, orientando como fazer esse fluxo. Então, tenho me interessado, né, tenho estudado intensamente esse tema, mas também desdobrado para a questão de, pensar a violência e também como combater o idadismo, né, o preconceito etário, para poder também ser uma forma de combate à violência. Então, damos início, então, à nossa conversa. Antes da gente começar, eu disse que eu ia apresentar o núcleo, né? Mas eu acabei não falando um pouco a respeito das nossas atividades. Eu disse que essa já é uma reunião que acontece toda segunda-feira e que hoje, então, a gente está abrindo ela. Mas também queria contar rapidamente, assim, que o núcleo se dedica a trabalhar com psicoterapia para 60 a mais, vamos chamar assim, para as questões do envelhecimento, tanto na terapia individual quanto de casal e de família, no próprio CEF, né? E a gente também oferece cursos. Um deles, por exemplo, é o curso de formação de acompanhantes terapêuticos para pessoa idosa. Então, é destinado a profissionais da saúde, estudantes das áreas da saúde também. É mais um campo de trabalho que seria para acompanhar pessoas idosas nas suas atividades do dia a dia. Não é a mesma coisa que um cuidador, né? É diferente, é algo para estimular a independência das pessoas idosas. Então, brevemente, assim, a gente também eventualmente faz reuniões abertas, como essa que está acontecendo hoje, palestras, outros eventos também, né?
E então, assim, o nosso núcleo ele é destinado ao trabalho de atendimento clínico das pessoas idosas e a formação de profissionais para o trabalho e o atendimento das pessoas idosas através de cursos que a gente ministra, então, aqui no CEF, tanto online quanto presencial. Esqueci alguma coisa, gurias? Eu acho que só colocar para o pessoal, assim, que para próximas futuras reuniões do núcleo, né, que a gente faça aberta, se eles quiserem deixar alguma sugestão de tema para a gente debater, né, pode colocar no chat, a gente vai considerar com muito carinho. Boa, obrigada. Então tá, dito isso, todos nós nos apresentamos o núcleo, o nosso trabalho. é, Depois a gente pode disponibilizar também o link do CEF, se vocês quiserem, para ir lá conhecer um pouco mais do núcleo, né? Vamos começar, então, passando a palavra, acho que é a Lu, né, que vai começar. Como a gente falou antes, a interação é livre, a Lu começa falando, mas quem tiver perguntas, comentários, levanta a mão ali ou coloca a questão no chat, a gente vai fazer algo bem interativo. Isso aí, fiquem bem à vontade, sejam bem-vindos à nossa reunião, né? Então, a gente não preparou uma aula, assim, a gente não preparou uma apresentação, e eu vou trazer mais, assim, alguns temperos, assim, para a gente ter vontade de discutir, né? E espero que a gente vá costurando depois, junto com as colegas, a gente vai ampliando esses assuntos também, né? Então, vou começar pegando o título dessa nossa reunião, que é Vida, Saúde e Longevidade. Assim como a gente se apresentou de trás para frente, na ordem alfabética, vou começar falando de longevidade, né? O que a gente entende por longevidade? Esse fenômeno da longevidade, né? Que a gente sabe que é a gente ter cada vez mais idosos proporcionalmente na população e, ao mesmo tempo, estamos vivendo muito mais tempo do que as gerações que vieram antes de nós, né? A nossa expectativa de vida também aumentou. Então, vivemos mais por mais tempo. E isso representa uma conquista fantástica para a sociedade como um todo. Né? A gente pode driblar doenças e questões que interrompiam a nossa vida precocemente, né? Então, isso, de certa forma, é uma conquista. Mas isso também colocou para nós, enquanto sociedade, um grande desafio, principalmente num contexto como o nosso brasileiro, onde a gente tem uma grande diversidade social e uma grande desigualdade social. Então, enfrentar o fenômeno da longevidade é um grande desafio para uma sociedade, né? Porque envelhecer, todo mundo vai envelhecer. Quem viver bastante vai estar envelhecendo, né? Mas a forma como a gente vai envelhecer, a forma como a gente vai chegar lá na frente para viver a nossa velhice, vai ser muito influenciada por diferentes contextos, né? Seja sociais, culturais, o nosso acesso a bens, a serviços, à informação, à educação, enfim, questões que as colegas vão trazer com mais propriedade depois. Só para a gente ir pensando nisso, o quanto diferentes questões ao longo da vida vão marcar essa nossa trajetória. Então, mesmo ela sendo algo comum a todos, ela é muito particular, é vivida de forma muito individual. E pensando justamente nessa questão da desigualdade, da diversidade, é que a gente tem o primeiro marcador de velhice, que é um marcador etário, né? Que a gente tem assim, bom, a partir dos 60 anos, na nossa realidade, nós somos considerados idosos, né? Esse é o nosso termo jurídico, nosso termo legal, nosso termo pessoas idosas, mais atualmente, né, para a gente considerar a questão de gênero, já que esse é um fator muito importante que influencia o processo de envelhecimento, né, a questão do gênero, ser mulher é diferente de ser homem no processo de envelhecimento. Mas esse marcador, ele serve para que a gente tenha acesso a uma proteção maior, porque a população idosa, ela é pauta
é uma pauta em direitos humanos. Então, a gente precisa garantir uma certa proteção e proporcionar uma garantia de dignidade para essa fase da vida. Então, a gente tem esse marcador etário de 60 anos, mas será que quando a gente faz 60 anos a gente se torna velho? É aí que a gente envelheceu, bom, agora fiquei velho, né? E eu já vou dizer para vocês que eu vou usar a palavra velho aqui para me referir às pessoas idosas, tá? Porque acredito que quando a gente está falando de velhice e de envelhecimento, o sujeito disso é o velho, é a velha, né? E é importante também que a gente construa a nossa identidade de pessoa que está envelhecendo, né? Mas por que será que a gente tem tanto ranço assim com essa palavra também? Por que que a gente fica meio assim quando a gente fala sobre velho, velha? Ah, não, pessoa idosa, não, melhor idade, não, é a terceira idade, né? Por que será que a gente usa esses termos? Bem, porque a gente também tem outros marcadores que são os marcadores sociais, né, que vão definindo quais são as características, o que que a gente entende quando a gente fala em velhos, o que que a gente imagina, qual é a imagem que a gente tem de uma pessoa velha, né? E a gente sabe que na nossa cultura, que é uma cultura muito baseada em valores de juventude, né? A gente tem que aquilo que é velho é aquilo que perdeu o valor, é aquilo que não serve mais, é aquilo que precisa ser aposentado, é aquilo que é inativo, é a perda das funções, é a perda dos papéis, é o declínio físico e de tudo mais. Não é assim? Então, bem, se a gente constrói isso, essa imagem de velhice e de velho tão negativamente, como é que a gente vai querer se dizer um velho? Como que a gente vai se apropriar disso, né? E esse negativismo, ele é uma das bases do idadismo, do preconceito, da discriminação etária, que depois a Joana vai falar um pouquinho melhor sobre isso, né? É a partir disso que a gente desqualifica a figura do velho na nossa sociedade, né? E aí a gente nunca é o velho. Vocês já pararam para pensar? Quando a gente fala de velho, a gente está falando do outro, né? A gente convidou para uma fala sobre envelhecimento. Não parece que a gente vai falar de velhos, de pessoas idosas, de pessoas velhas? A gente não está é mais difícil a gente pensar assim, vamos falar sobre envelhecimento e a gente está falando da gente. Mas lembra que eu falei lá no início que a gente constrói esse processo, que envelhecimento é processo ao longo da vida e que tudo que a gente viver vai marcar esse processo e vai nos marcar, né? Então a gente agora já falou de alguns conceitos, né? Do que é o velho, o que a gente entende por longevidade, o que a gente entende por velhice, que seria a etapa, a fase da vida, assim como a gente tem a infância, a vida adulta, a adolescência, a gente tem a velhice. E a gente tem o envelhecimento, que a gente entende como processo de vida. É todo o nosso percurso, é toda a nossa vida, né? Então, se eu me entendo nesse lugar, o velho não é o outro, eu também sou velho em relação ao outro, sou jovem em relação ao outro, e tá tudo bem, né? Então, eu falar de envelhecimento não é falar de velho, falar de envelhecimento é falar de vida, é falar de processo de desenvolvimento, né? Mas mesmo assim, a gente sempre se surpreende com a velhice, não é? A gente se surpreende com a nossa velhice, a gente se surpreende com a velhice dos outros, a gente se surpreende com a velhice no contexto social, mesmo sabendo que ela é algo natural da nossa vida. Justamente por esse afastamento sociocultural que a gente está acostumado a vivenciar. Mas aí agora eu vou trazer já tô quase terminando, gurias. Mas assim, eu quero trazer só mais uma coisinha para a gente pensar que, além de ser um fenômeno, uma conquista e um desafio, a longevidade hoje ela é uma revolução.
Porque se a gente começar a olhar para as pessoas com 45, 50, 60 anos, elas estão assim, ó, derrubando todos aqueles estereótipos que a gente aprendeu a conhecer e a pensar, enxergar pessoas idosas. Não é verdade? A gente está tendo uma desconstrução desses padrões e desses marcadores, né? E isso está sendo fantástico, porque as próximas gerações vão poder enxergar nessas fases mais avançadas da vida, fases de vida, onde a gente pode se reinventar, onde a gente pode aprender. Então a gente começa a ler pesquisas, como uma que eu li ontem que saiu sobre o divórcio, que a faixa etária onde mais está acontecendo o divórcio no Brasil é acima dos 50 anos, né? A gente está ouvindo falar também na questão das gerações sanduíches, que as gurias vão falar também, que são as pessoas que já são mais idosas, mas cuidam de idosos, mas têm filhos também para cuidar, né? A gente está falando de uma necessidade de mudança no mercado de trabalho, porque a geração 50 a mais, não cabe mais a gente falar só sobre aposentadoria, né, Simone? A gente também tem que garantir espaços de inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho, né? Então a gente está vendo o quê? Uma revolução desses paradigmas, né? E gosto de pensar positivamente, de que vai ser cada vez um pouco melhor, porque a gente vai poder viver a nossa vida não enxergando mais a velhice como um fim, mas sim enxergando que pode ser um espaço, sim, de vida e de saúde, como a gente está falando. E aí, só para terminar, assim, eu sei que às vezes algumas pessoas vão continuar não querendo falar sobre velhice, vão continuar achando que podem parar o tempo e não envelhecer, ou enfim. Mas se eu perguntar, como é que tu quer envelhecer? Como é que tu enxerga? Não sei, mas eu quero viver bem, eu quero envelhecer bem, né? E aí, o que que é envelhecer bem, né? O que que a gente precisa? Será que tem um jeitinho da gente envelhecer bem? O que que a gente precisa para construir essa boa velhice, né? Essa velhice positiva que todo mundo quer viver, né? E aí eu acho que os colegas vão poder falar bem sobre isso, né? Como a gente pode pensar em construir uma boa velhice, construir um bom caminho desde agora, né? E até lá. Né, Joana? Sim, isso remete então ao título, né, que a gente propôs para a nossa live, que é Vida, Saúde e Longevidade, né? Então, vou assim, pegar o disparador, essa provocação que a Lisiane traz sobre a revolução, né, que a velhice, que a velhice traz, né? No Brasil, esse processo de envelhecimento e nos países da América Latina, né? Então, lá pela metade do século XX, começa a ser bastante acelerada. Isso já tinha acontecido na Europa. Porém, a velocidade que isso acontece no Brasil, a velocidade dessa que a gente chama de transição demográfica, né, desse envelhecimento, né, rápido, ela é muito, muito, muito forte. Né? Isso, então, o que traz? Né? Para um país que não está desenvolvido em termos sociais, né? Que tem todos os recursos, mas que tem uma pobreza grande, né? E muita desigualdade social. Então, aí começam os movimentos, né, inspirados no exterior, na década de 80, de poder se inserir, né, nessa revolução, e que então a Organização Mundial da Saúde começa a pensar como é que vai ser a longevidade daqui para frente. Vamos pensar em programas né, para os países desenvolverem, e aí o Brasil se insere muito através dos profissionais de saúde, mas depois com a participação dos próprios idosos através dos conselhos de direitos, né? E aí então se fala em envelhecimento saudável e ativo, né? E acho que é um pouco disso que a Luiziane não tem, então vai finalizando a falar. O que é então esse envelhecimento saudável e ativo? E a gente sabe, assim, não é muito difícil de pensar assim, o que seria? E se sabe, tem estudos, mas acho que um leigo poderia dizer, para ser saudável, preciso comer bem, preciso dormir bem, preciso fazer atividade física, né? E então, mas aí fica, isso depende de quem? Da pessoa só? Muito sim, e dependendo de onde ela vive, sem dúvida, né? Ver se ela está atravessada por questões de saúde mental ou não, mas
muito também depende das políticas sociais que são oferecidas pelo Estado para que esse envelhecimento possa acontecer de forma ativa e saudável. E aí no Brasil nós temos uma realidade, só dar um dado assim para exemplificar, que somos um país que tem 75% dos idosos dependem completamente do SUS. Completamente. Então, assim, e isso eu estou dizendo, infelizmente, é um dado ruim. Não porque eu não queira, eu gostaria de que depender do SUS fosse o suficiente, mas nós sabemos que, apesar dele ser universal, ele ainda não dá conta de atender a toda a população de maneira equitativa, né? Igual para todos. Né? Então, temos aí uma série de questões. Né? Então, temos aí um monte de estudiosos que nos inspiram e que trazem o que é necessário para ter essa velhice boa, né? Como é que é envelhecer bem? Então, saúde é uma das questões. Né? Eu estou falando aqui agora, trazendo o que o Alexandre Kalash, que é um dos mestres aí na longevidade para o Brasil e para o exterior, ele é brasileiro, né? Mas, enfim, trabalhou muitos anos para a MS, até hoje uma referência, hoje em dia um homem idoso, muito ativo e saudável, né? Como ele mesmo coloca, e nos ajuda a pensar, né? Ele coloca alguns pilares, né? Para que seria uma velhice boa? Né? Tem que ter saúde, isso não tem dúvida, né? Não é só opinião, é para viver bem tem que ter saúde. Né? Outra coisa, acesso ao conhecimento. Né? Saber, e aí não se trata de ter faculdade, né? Conhecimento, mas assim, acesso a ser alfabetizado, à internet, a livros, ao que possa causar curiosidade para poder resolver os problemas da vida. Né? Senão, né, se vive em isolamento. Na questão social, né? A relação com os pares. Não quer dizer ser uma pessoa necessariamente super sociável, né? Mas poder contar com rede de apoio, família, amigos, grupos de suporte, sejam eles de atividade física, de dança, espirituais, religiosos, enfim, isso também. Né? Financeiro para quem pode, né? Então, quem tem essa segurança financeira, né? E pode viver em lugares seguros que não estejam o tempo inteiro vulneráveis à violência. Tá? E aí ele coloca, que eu acho ótimo, assim, que com todos esses fatores mais objetivos de realidade, ele coloca o propósito de vida. Né? E que aí, então, eu nem vou entrar na questão do propósito de vida, porque depois a Michelle vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu acho muito legal que ele mistura, no bom sentido, algo que é mais subjetivo. E aí, propósito de vida não é ser né, o cara, a mulher poderosa, assim, é poder ter uma horta, poder ter se aprofundar num tema, numa leitura, literatura, enfim, então isso tudo. Mas quem consegue fazer isso no Brasil? Né? Então, para quem consegue, né, e aí cada um pode se perguntar e pode olhar para o seu redor. Muitas pessoas vão conseguir, muitas outras vão ter muito mais dificuldades para chegar nessa situação de poder viver uma velhice saudável. Então, assim, tem a questão que a Luiziane trouxe, né? A velhice ela é heterogênea, né? Porque passa, então, uma pessoa de 60 anos pode ter, pelas condições, pelas dificuldades que ela passou na vida, não só aparência, mas problemas de saúde complexos muito maiores do que uma pessoa de 80 anos que viveu muito bem. Né? Então, a velhice é muito heterogênea, não existe um velho típico, acho que no Brasil ainda menos, né? Mas ao mesmo tempo perpassa por questões singulares, né? De que, bom, talvez uma pessoa que tenha vivido numa condição social que não é lá muito ideal, está muito feliz no seu, né? Vai nos seus bailes, consegue lidar bem com a sua aposentadoria, né? Então também tem a singularidade, tem o jeito de levar a vida de cada um. Né? E a questão do idadismo, né? Assim, eu não vou entrar nesse assunto de maneira extensa, né? Mas o que é o idadismo? Né? Algumas pessoas falam etarismo, mas é o preconceito baseado na idade. Isso se dá só com pessoas velhas, pessoas idosas, não. Né? Adolescente é o primeiro que me vem à cabeça. Aquelas pessoas que dizem assim, ele não sabe o que está dizendo, é um adolescente não pensa direito, adolescente é um inconsequente, adolescente é instável. Isso também seria um idadismo.
né? Mas as pessoas idosas, né, nessa cultura que a gente vive, que é de valorização das questões da juventude, a pessoa idosa, ela vive um idadismo que não é só interpessoal. Não é assim, aquela pessoa é velha, né? Fala isso, é uma velha, né? Não, é também estrutural. Então, nós temos, né, no Brasil, nós temos uma coisa que é certa, nós temos legislação que propõe garantir os direitos da pessoa idosa suficientes. Temos o Estatuto do Idoso, que é ótimo, que inclusive engloba a questão penal, né? A Política Nacional do Idoso, a Política de Saúde da Pessoa Idosa. Nós temos dispositivos legais que, a princípio, garantiriam, né, que tem toda a proposta para garantir os direitos. Mas, na prática, inclusive pela execução dos governos e pela execução de como se dão as coisas, eu vou dizer uma coisa, bem exemplo, quando eu encaminhava muitos casos de violência. Era horrível, porque eu não conseguia saber o que acontecia com aquela pessoa. Né? Se perdia na linha do tempo. E aí depois eu me dei conta, enquanto técnicos, às vezes nós não conseguimos, porque a burocratização não permite que isso chegue no fim, não tem dispositivo para tirar aquela pessoa do ciclo da violência. Então, isso é estrutural. E isso também pode ser encarado, sim, como idadismo. Né? Então, assim, os gestores também precisam olhar para isso, não é só uma questão interpessoal. Né? Então, por exemplo, assim, no Brasil é muito barato comprar salgadinho. Então, falando lá da questão da dieta saudável, das atividades físicas, é muito barato comprar salgadinho, mas não é barato comprar comidas mais saudáveis. Né? Os impostos incidem muito sobre os produtos, sobre o consumo. Isso também é violência estrutural. Né? Então, uma série de coisas, né, dificultam, né, a vivência de uma velhice saudável. Né? Mas o fato de estarmos falando sobre isso, né, já e isso tem se tornado cada vez mais comum, né? E esperamos que isso possa se tornar muito mais da cultura, inclusive nas escolas, né? E para que isso possa se mudar de uma maneira estrutural também. Aí, por último, então, uma das questões que na minha pesquisa está se desdobrando e que eu tenho me interessado muito é como é que a gente pode começar a operar de uma maneira positiva para que a velhice não seja tão desvalorizada. Né? E uma das questões que eu tenho estudado na psicologia social da URSS, que é um tema muito forte agora ali, a questão da decolonialidade, é a questão da ancestralidade. Né? E eu fico me perguntando, até pela família da onde eu venho, a minha mãe gosta muito de contar histórias. Será que o resgate, né? Será que a gente. Aí eu pergunto, a Luiziane falou, né? Que velho que a gente quer ser? Será que a gente quer ser aqueles idosos que estão lutando a vida inteira contra envelhecer? Né? A vida. Não quero rugas, né? Não quero, não vou morrer, eu preciso estar jovem. Então, quer dizer, se desvalorizando enquanto pessoa velha que é experiente? Ou será que a gente quer ser aqueles velhos que tenham histórias para contar, que possam servir para os jovens, né, como modelos, e não para seguir igual, mas para trocar, né? Então, assim, então não é só, é importante a gente pensar enquanto profissionais, o que eles querem, o que eles precisam de bom, né? Eles participarem, e aí entra o conceito de envelhecimento ativo, é que a participação dos próprios idosos nesse processo, né, de pensar as políticas públicas para as pessoas idosas, e escutar eles, as histórias, né, as histórias deles. Então, por exemplo, por que eu fico às vezes imaginando assim, idosos aposentados tendo o ofício de contar histórias numa escola infantil. E aí, falando, a Luiziane falava, né, de como tem mudado a postura de muitas pessoas idosas. Tem idosos que se recusam, já avisam, eu já escutei muita história. Eu já avisei a minha filha que eu vou ajudar a cuidar, posso fazer um babysit, né, cuidar do neto de vez em quando, mas eu não vou me dedicar a cuidar do meu neto, da minha neta. Isso é atribuição da filha. Então, assim, essas mudanças a partir de uma apropriação né, de que pode ser muito bom viver a velhice. Né? Então, passo a palavra aí para a gente continuar na nossa conversa. E se vocês, pessoal, quiserem colocar ali as colegas alguma coisa também, fiquem à vontade. As participantes externas, quer dizer. Oi, gente, voltei. Então, só essa fala da Lu e da Joana já dá. Acho que estamos com um eco, Jo. Se conseguir desligar teu áudio. Desculpa. Não foi nada.
Então, só essas falas dariam para a gente ficar horas e horas falando, né? Mas interessante. Então, a gente falou que envelhecimento é um processo, que a gente começa a envelhecer no momento que nasce. A gente está falando que saúde não é ausência de doença. Saúde é um conceito que é muito maior do que ausência de doença, e a gente está falando de um envelhecimento saudável. A gente vive hoje a década do envelhecimento saudável nesse sentido de... Aliás, isso que a gente está fazendo aqui hoje é um dos hitos, né, da década, que é a gente falar e conversar sobre, e a Lu e a Joana em outro parâmetro que é políticas públicas, que é outra. Isso que eu acho tão legal do nosso grupo. A gente tem a galera que está pensando as políticas públicas, e a gente tem a galera que está atuando com essa população, assim, que está na clínica vivenciando essas situações. Então, pensando, né, nesse envelhecimento ativo, que não é ausência de doença, que a gente está falando de pessoas que podem se autodeterminar, pensar o que é melhor para mim, o que eu quero fazer da minha vida e conseguir botar isso em prática. Isso que é o saudável, né? E, olha, pensando nesse conceito, o saudável pode ser diferente para cada pessoa. Mas também queria falar um pouco sobre o que eu tenho sentido e o que eu tenho vivido na minha pesquisa, né? Que é de cuidado, o tema do cuidado. Então, muito da experiência da clínica. Que, né, estou lá atendendo meus pacientes, 60 a mais, e começo a notar, assim, uma temática que se repete nessas pessoas de forma diferente, mas que é o tema de assumir o cuidado de outra pessoa. Então, a gente está falando de, assim, um envelhecimento que não está tão saudável, que uma pessoa adoeceu e se fez necessário alguém cuidar. E assumir esse papel de cuidar. E como as gurias muito bem falaram, e é tão importante a gente pensar nesse contexto social que a gente vive, né, gente? É muito violento a gente desconectar uma pessoa, que eu estou, por exemplo, atendendo na clínica, desse contexto que a gente vive, desses parâmetros sociais que nos dizem que a gente tem que seguir. E aqui, no Brasil e no mundo, a gente tem um perfil muito específico de pessoas que cuidam, que tem um recorte de gênero, que são mulheres que cuidam, geralmente esposas e filhas, geralmente as filhas mais velhas. Então, vendo isso na clínica, vendo a geração sanduíche, antigamente a gente falava uma geração de sanduíche dos 40, 50 anos, e com o alongar do ciclo vital, a gente já está falando de uma geração sanduíche dos 60, dos 70 anos, dessa geração que está produzindo. Tem muito mito em relação ao envelhecimento, isso que pessoas idosas são improdutivas, não são improdutivas, estão aí no mercado de trabalho, inclusive, assim, um percentual bem grande de pessoas são o principal fonte de sustento de suas famílias, ainda mais depois da pandemia, a gente viu isso, então, um mito, as pessoas, pessoas idosas, assim, tem muita vida a ser vivida. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, uma pesquisa que saiu agora, em março de 2023, diz que as pessoas que completam 60, 64 anos têm a possibilidade de viver mais uns 20, 25 anos, batendo aí os 90. É muita vida para ser vivida e para ser vivida com qualidade. Então, acho que isso também que a gente tem que falar sobre, que é uma realidade. Daqui 7 anos, a previsão aqui no Brasil, de cada 3 pessoas, uma seja uma pessoa idosa. Está caindo de maduro da gente pensar nesse assunto, é o que a gente se propõe a fazer. Então, se você é uma pessoa idosa, que está nos assistindo, é uma pessoa cuidadora, deixa eu te contar algumas coisas assim que não só eu presenciei na clínica, mas também que da minha pesquisa, né? De sentimentos que podem estar presentes nesse processo de cuidado, assim, sobrecarga, gente. A gente está falando dessa pessoa que está nessa sociedade, que tem que produzir, que tem que sustentar, que está cuidando, talvez, do seu pai, nesse processo de, poxa, agora eu cuido do meu pai, talvez dessa inversão de papéis de cuidado, que pode ser algo que traga um sofrimento emocional. A gente está falando dessa pessoa que talvez também esteja dando uma mão no cuidado dos netos, que está nesse mercado de trabalho, que é esposa, que é mãe, que é filha, enfim, essa pessoa que está vivendo. E esse misto pode gerar sobrecarga. Ah, Renata, significa dizer que toda pessoa que assume uma posição de cuidado vai sentir sobrecarga? Não, gente. Não. Assim como o envelhecimento ele é diverso, os sentimentos também são. A gente sabe também que depressão,
né? Um processo depressivo também pode estar presente em pessoas que cuidam. Essas características. No meu trabalho, eu tomei o cuidado de chamar de impacto psicológico do cuidado, porque a ideia não é dizer que o cuidado é uma coisa ruim, é dizer que, será que pode gerar impacto? E também a gente vê coisas bem positivas vinculadas ao impacto, ao cuidado, por exemplo, assim, o senso de utilidade. E isso, assim, se perceber uma pessoa útil, uma pessoa que está fazendo, uma pessoa que está cuidando de uma pessoa que talvez tenha te cuidado. A vida e esse sentimento de gratidão e dessa troca existente nesse cuidado. Mas também de falar também que pode ser que traga alguma questão, assim, alguma questão de sofrimento, talvez. E que há vias para a gente pensar sobre isso. Você não está sozinho. Porque às vezes assim vem um sentimento de culpa, de cansaço. Ai, meu Deus, eu estou sentindo vontade de não cuidar mais, talvez, da minha mãe. Está muito difícil cuidar. E vem aquela sensação de culpa. E para falar para vocês que vocês não estão sozinhos. Que são sentimentos comuns e que podem estar presentes. E não fazem de vocês pessoas más ou más cuidadoras, fazem de vocês pessoas humanas que também cansam, que também estão no mundo. Então, acredito, queria fazer essa fala mais geral, né? E também relembrar que hoje a gente vai dar pinceladas. Pinceladas daquilo que a gente está pesquisando, daquilo que a gente está pensando em desenvolver e que nas nossas outras reuniões a gente pode aprofundar. Então, por isso é importante que se vocês têm alguma ideia, eu quero saber mais disso. Gostei da questão de gênero. Mandem no chat, mandem por e-mail que a gente vai pensar também umas falas mais personalizadas. Passo agora a vez para mim, Michelle. Então vamos lá, gente. Acho que quando a gente fica para o final, a responsabilidade diminui, né? O peso da responsabilidade diminui, porque, enfim, já se falou tanta coisa interessante, né? A Lu começou falando da desconstrução dos estereótipos da velhice, né? E enquanto ela falava, me remeteu muito à questão da economia prateada, né? Que é o outro lado do envelhecimento, né? Que o marketing está olhando cada vez mais para o público idoso como um mercado consumidor em potencial. E claro que aqui a gente tem um recorte, né, socioeconômico, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem essa economia prateada, a gente tem idosos em situação de rua, a gente tem idosos institucionalizados, muitas vezes abandonados, né? Em instituições de longa permanência. A Lu falava também da revolução dos paradigmas, né? E quando eu falo de economia prateada, uma coisa também que me remete quais são os seus projetos de vida, né? Quem você quer ser quando envelhecer? Né? Porque a gente tem muitas pessoas que, bom, agora eu me aposentei, agora eu vou começar a viver. E quais são os seus projetos? Né? O que você imagina estar fazendo ao se aposentar? Né? Qual foi a sua poupança? Né? Você fez a sua poupança para se aposentar? Né? Você pretende viver da aposentadoria? Quais são os seus medos em relação ao envelhecimento? Né? Que tem toda essa conotação negativa que a Lu foi falando para a gente logo de cara, né? No atendimento clínico, o que eu percebo muito, né, em relação aos medos, são os medos relacionados à saúde, a depender do cuidado de alguém, como dizia a Renata, né? E aí, assim, a gente falou muito de que saúde, né, envelhecer com saúde, que é o que faz parte deste pacote do envelhecimento saudável, mas a gente falou assim, tá, mas saúde não é ausência de doença, né? E aí, quando a gente olha para o envelhecimento saudável, os pilares para a gente avaliar se um idoso é saudável ou não, realmente não é ausência de doença. Porque se fosse, quando a gente olha a prevalência de doenças na população idosa, a gente tem 69% de prevalência de algum tipo de doença crônica não transmissível ou de longa duração na população idosa brasileira. Né? Então, de fato, a nossa velhice não é saudável? Claro que não. Quando a OMS fala do envelhecimento saudável, ela já nos coloca aqui quais são os pilares, né, do envelhecimento saudável. É a funcionalidade do idoso, né? Que é a capacidade dele conseguir se autodeterminar e ser independente na realização das
das suas atividades de vida diária, né? Então, assim, quando a gente fala que uma das coisas que mais mete medo no idoso é depender do cuidado, o que que a gente está falando? A gente está falando que a perda da funcionalidade é o que mais coloca medo no idoso, né? Então, e um dos pilares, aqui, já puxando a brasa para minha sardinha, né, falando um pouco sobre as relações sociais e o poder das relações sociais no envelhecimento saudável, né? Uma das principais síndromes geriátricas que a medicina estuda hoje é a síndrome da insuficiência familiar. E que raio é isso? É justamente a falta desse apoio social no momento de envelhecimento. Nesse momento que muitas vezes, sim, a gente está precisando de um cuidado, mas na medida em que também a gente vê os índices de natalidade minguando, as famílias cada vez menores, né, mais verticalizadas, como a gente diz, é um casal que tem um filho, mulheres por aí que também não estão tendo filhos, como é que fica o cuidado da geração mais velha nessas famílias menores, né? Aí a gente tem os filhos dessa geração sanduíche que tem que cuidar dos seus filhos e cuidar dos seus pais, né? Os idosos que cuidam de idosos, como trouxe a Renata, né? E da gente lembrar que essas questões, elas, como as gurias colocaram, elas não estão desconectadas do contexto. Pelo contrário, né? Elas estão totalmente fusionadas com os diversos níveis, né, de contexto que a gente tem, desde o nosso nível micro, né, da nossa família, das nossas relações comunitárias, a igreja que a gente frequenta, né, até o nível macro de políticas públicas, de cultura, né, dessas questões do etarismo que a gente vive, que as meninas colocaram, né? Então, se eu tenho uma mãe idosa que necessita do meu cuidado, mas eu preciso sair para trabalhar, para ganhar o sustento para minha família e para cuidar da minha mãe, como é que fica o cuidado dessa mãe idosa, né? Ao mesmo tempo, uma outra coisa que eu fui percebendo ao longo da minha pesquisa, né? A gente fala muito do cuidar, né? Mas será que todo o cuidado que é dado à pessoa idosa é um cuidado adequado? Na minha pesquisa, eu descobri que não, que muitas vezes a gente quer fazer tanto pela pessoa idosa que a gente acaba não respeitando a autonomia e a independência da pessoa idosa. E que isso gera um ciclo vicioso. Imagina aquela senhora idosa que não tem nenhum problema de mobilidade, ela pode caminhar, pode ir até a cozinha, pegar o copo d'água, mas que a família decidiu que ela precisava de uma acompanhante ou de uma cuidadora. E essa cuidadora, muito cuidadosa, fala para a senhora: olha, a senhora pode ficar sentada aí a tarde inteira, vendo a sessão da tarde, vendo toda a programação, e é só me pedir que eu lhe trago as coisas. Gente, isso é matar a funcionalidade da pessoa idosa. Porque no momento que essa senhora, que passou a tarde inteira sentada, se levantar para ir no banheiro, é um momento de maior risco de queda, porque ela está ali sentada há muito tempo, né? Então, até que ponto o nosso cuidado, né? Às vezes a gente acha que está fazendo um bem para a pessoa, né? De auxiliar, enfim, de estar ali, de prontidão para o que ela está precisando, mas será que o que ela não estava precisando realmente era levantar, né? Exercitar a sua musculatura, ir até a cozinha e pegar um copo d'água, né? Então, gostaria de deixar aqui essa provocação para a gente também pensar um pouquinho na qualidade do cuidado, né, que a gente tem com a pessoa idosa. Super as falas de vocês, né? Agora eu fiquei pensando até, Michele, com esse teu último questionamento aí, né? O quanto a gente também não abafa até, limita até o desejo, porque se a gente não permite que a pessoa levante para buscar um copo d'água, ela vai, no primeiro momento, pedir a água.
talvez depois ela se acomode tanto que ela não vai mais nem pedir a água e o cuidador é que vai ter que decidir a hora dela tomar água, né? Então, de que não é só uma limitação física, mas acaba sendo também uma limitação de desejo, de vontades, de escolhas, né? Acho que isso. E quanta coisa importante vocês trouxeram. Queria abrir para questões, Lu, pode começar, mas se alguém de fora quiser conversar, por favor, gente, participe. A gente fez essa reunião aberta justamente para ouvir também outras opiniões, outras ideias, né? Lu. Isso aí, para estimular o pessoal a participar, né? Eu acho que algo que ficou bem comum, assim, a gente trouxe diferentes abordagens, né? Porque, como vocês viram, assim, o nosso núcleo, ele é bem diverso, né? Então, cada uma de nós acaba tendo um interesse diferente dentro dessa área do envelhecimento, né? Mas acho que é algo bem comum que a gente pode tirar das nossas falas também, é o quanto a gente carece, enquanto sociedade, de uma educação para o envelhecimento, né? O quanto aquilo que eu falo que até quando a gente vai deixar que a velhice nos surpreenda, que ela seja uma surpresa para nós. Poxa, se ela é um processo tão natural, se tá aí, tá na nossa cara e tá aí nas ruas, é só a gente sair na rua que a gente vai ver a quantidade de pessoas idosas. Por que que a gente não se prepara? Né? Por que que a gente não começa a se preparar? A gente não fala com os filhos, a gente não fala com os nossos pais sobre as questões de envelhecimento, que envolvem o envelhecimento e que vão para além do cuidado. Tem algumas questões da própria identidade nossa como pessoa, nós mulheres, né? Esses termos falando sobre menopausa, e aí perguntaram: ah, mas com quantos anos a tua mãe entrou na menopausa? Não sei, nunca falei sobre isso com a minha mãe, né? Então, a gente não fala sobre essas coisas que são um processo de envelhecimento mesmo. A Renata falou, a gente tem uma expectativa de viver aí uns 25 anos sendo pessoas idosas, tendo mais de 60 anos, e a gente investe muito mais em não aparentar o envelhecimento, em não parecer, em seguir padrões de juventude, do que nos preparar para viver bem o envelhecimento, né? E eu não estou falando aqui, fazendo um discurso aqui contra procedimentos estéticos, não é isso, até porque às vezes, a questão do envelhecimento saudável e ativo, ela também discursou sobre um padrão de juventude. O que é ser ativo para uma pessoa de 80 anos é diferente do que é ser ativo, enfim, né, para uma pessoa de menos idade. Então, eu acho que é mais isso, assim, acho que tem a ver com essa visão ainda que a gente tem do envelhecimento e de querer afastar e que faz com que a gente não fale, não viva e não se prepare para isso. Não sei o que vocês acham. Eu brinco que a gente vive a síndrome de Dorian Gray, né? Porque todo mundo quer viver bastante, mas ninguém quer ficar velho. E aí a gente não fala sobre isso, porque isso não vai acontecer comigo, né? Mas na melhor das hipóteses vai, né? Se a gente E eu viver, acho que nesse sentido que eu trago a questão da revolução, assim, que agora com a pandemia, que as mulheres começaram a deixar os cabelos grisalhos, deixar, né, que isso virou um boom. Ok, agora é um novo padrão, é uma nova moda, mas que bom, sabe? Porque até então era sinal de desleixo tu manter os cabelos brancos, né? Tu tinha que pintar, né? Então, é bem isso, assim, a gente não... E a gente tem uma dificuldade ainda de falar, assim, às vezes a gente fala assim, ah, eu tô usando, sei, negócio de óculos, aí eu digo assim, porque velhice, né? Aí... Ai, que horror, não fala isso. Não, mas gente, o meu óculos é por causa da idade avançada do meu olho, sabe? Não tem problema, isso não tem problema. Que bom que eu tenho um dispositivo que eu posso colocar que me ajuda a enxergar bem. Mas não tem problema eu dizer que eu estou velha, que eu estou ficando velha. Isso não é problema. pior é a gente ouvir como você está conservada, né? Tá bem para tua Aí, idade. aí é terrível, né? Como tu tá bem para tua idade, né? Mas o que seria estar mal
para a Exato. minha idade, assim, eu não sei. Pessoal, procurei a mãozinha aqui, não achei, então eu vou falar. Na verdade, eu vou falar, mas não para falar. Eu queria fazer um convite, porque eu fico muito curiosa de saber quem tá, né? Temos várias pessoas aqui. Eu tô feliz, assim, é a nossa primeira live reunião aberta. A gente, mesmo que não tenha muitas pessoas, temos pessoas, né? Tem Carolina, Madalena, Daniela, o Jorge. E assim, se vocês se sentirem à vontade, claro, para vocês falarem, mas se vocês pudessem escrever no chat ou abrir o microfone para dizer, né, qual é a implicação de vocês com a velhice, para a gente conhecer um pouco do público, né? Seria ótimo. Eu fico muito curiosa de escutar vocês, mas se não se sentirem à vontade, tudo bem, mas de dizendo aonde que vocês vêm, por que vocês se interessaram pela conversa. Bom, Talvez um aprendizado que fica, desculpa, da gente fazer uma listinha não de presença dizendo, né, perguntando isso. Desculpa, Carolina. não, eu posso falar o meu interesse. Eu sou uma pessoa que eu completei 60 anos no final do ano passado, né? Então eu estou velha, sou velha, e ao mesmo tempo tenho muito orgulho de ser velha, porque senão eu não poderia mais estar viva, né? E eu gosto muito, a vida para mim é algo bastante importante, a qualidade de vida também. E o meu interesse quando eu vi a chamada, eu faço psicologia no CEF, né? Inclusive fiz estágio com a Simone o semestre passado na triagem. E o meu interesse pela assistir essa live de hoje foi exatamente o título Envelhecimento Ativo, porque é assim que eu me sinto, né? Eu voltei, eu tenho a minha formação, eu sou pedagoga, eu atuo como pedagoga, meus filhos já são crescidos, né? E eu voltei para a graduação para realizar o meu sonho de adolescência que não pude fazer na adolescência, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar, e estudar para mim é saúde, sabe? Então, aí envelhecimento ativo me chamou a atenção, porque é isso que eu busco para mim, isso faz parte do meu sonho, né? Eu sempre digo, eu vou morrer estudando, porque é o que eu gosto, e isso me dá qualidade de vida, né? Sei que nem todas as pessoas conseguem, e por isso me sinto bastante grata que eu consigo, né? A minha caminhada até aqui me permitiu fazer isso hoje, né? Isso é projeto de vida, isso é propósito, né, Carolina? Exato, e eu acho muito importante a gente poder conversar sobre envelhecimento, porque desses dias mesmo conversando com a minha filha aqui, ela disse, porque quando tu ficar mais velha, tu vai morar comigo. Eu, não, senhora, não vou, não. Quando eu não puder mais ficar por minha conta, eu vou buscar os meus iguais, eu quero ter outras pessoas velhas para poder conversar. Não quero ficar na casa da minha filha que vai trabalhar e eu vou ficar sozinha sem ter o que fazer, entendeu? Então, assim, pelo menos eu preciso dos meus iguais para poder ter os meus assuntos para conversar, né? E isso é importante, assim, porque realmente é isso que vocês falaram, assim, a sociedade não fala sobre o envelhecimento, vê o envelhecimento como algo muito negativo. E não é, né? Eu, por exemplo, eu tenho Uhum. orgulho de ter chegado até aqui, porque senão eu tinha morrido, né? Então, Que bom te ouvir, Carolina. E eu gostei dessa tua última fala a respeito de colocar até os desejos, né? De quando talvez tu não for mais capaz de te cuidar sozinha, porque isso pode acontecer, por mais que a gente busque uma velhice com qualidade de vida, uma velhice ativa e saudável, pode chegar um momento em que a gente tem algum grau de dependência. E que é importante também poder planejar isso, também deixar isso explícito para a família. E eu não me lembro agora quem falou sobre educar para o envelhecer, né? Que falta a gente ser educado para isso. E talvez faça parte da nossa responsabilidade agora também passar isso para os mais jovens, de que a gente pode conversar sobre o envelhecimento de forma aberta e que isso não é triste, fazer uma escolha, dizer como que a gente quer ser tratado, como a gente quer ser cuidado, e que isso pode ser falado abertamente nas famílias. As famílias também têm uma tendência a dizer, não vamos falar sobre isso, vamos falar sobre outras coisas mais divertidas, né? E que é importante poder também planejar esse futuro do futuro, quem sabe, né? Mas não Inclusive tem sentido. pensando, Fala. oi?
Não, eu ia falar, inclusive, pensando em testamento vital, né, Simone? Assim, bom, se algum dia eu precisar, né, enfim, viver plugada em aparelhos e tal, é isso que eu quero para mim, como é que vai ser, né? Da gente ter tirar esse tabu de lado. A gente tem um tabu para falar da morte, para, né, falar de terminalidade, mas a gente deixar de lado isso e colocar para os nossos filhos, e se for o caso, inclusive no papel, o que que eu quero para mim nos meus últimos dias, né? No papel eu ainda não coloquei, mas já conversei com os dois. Tá ótimo, Carolina, já tá todo mundo sabendo. A Joana fez um convite aí para os demais participantes. Não sei se mais alguém quer colocar. A gente já está aí no nosso finalzinho, né? Já passamos um pouquinho das 8, mas também não quero tolher a participação de quem está com a gente aqui hoje. Então, se mais alguém ainda quiser falar, escrever no chat. Tem uma mensagem do Jorge. Simone, tu pode lê-la no chat? Para mim não está aparecendo. Não? Tá, então eu vou ler. Sou psicólogo idoso, idoso ou, como é que é? Sou psicólogo idoso ou idoso psicólogo. Aí uma risada. E este assunto é cada vez mais muito importante para os meus atendimentos. Ele não fez nenhuma pergunta, ele só colocou essa mensagem. Ótimo, obrigada, Jorge. Para mim Obrigada, também Jorge. não está aparecendo as mensagens, então de repente tu vai ter Para mim que. também não, é. A mensagem está ativada só para o anfitrião da reunião. É só essa que veio Ah, até o tá. momento. E é interessante essa colocação do Jorge, né? Porque uma coisa que a semana passada eu e a Renata, a gente estava dando uma aula e falando sobre a importância da gente também se capacitar para atender a população que está envelhecendo, né? Porque tem muitas questões que a gente atende na clínica que são muito específicas do público idoso, alguns processos que a gente vai vivenciando né, ao longo do envelhecimento e que a gente precisa estar mais ligado nessas peculiaridades, seja em termos de processos psicológicos, seja em termos de processos orgânicos, como a Lu comentou, da questão da menopausa, né, que a gente não para nem para conversar em família, né, e precisamos sim falar dessas questões biológicas, dessas questões psicológicas, e entender um pouco mais sobre isso, se capacitar para atender o profissional, o paciente, enfim, né, idoso, porque eu acho muito interessante, a gente tem uma série de capacitações para trabalhar com crianças, com adolescentes, tá, mas e o público idoso? Né? E agora, com essa questão do envelhecimento populacional, mais ainda, né? Acho que já caiu de maduro o assunto. Então, muito obrigada, Jorge, por ter trazido esse ponto para a gente. E Michele, uma coisa que a gente fala nas nossas reuniões, né, sobre essa importância por isso que a gente está sempre tentando promover algumas coisas, né, como algumas lives, alguns cursos, para a gente poder estar discutindo isso com o pessoal, principalmente os profissionais da saúde, né, e para entender, assim, não só a pessoa idosa, mas também nós, enquanto pessoas em processo de envelhecimento, né, porque não sei, a gente chegando aqui perto dos 50 anos, a gente faz uma revisão da vida e tudo mais, né? E eu acho que os profissionais, eles têm que estar preparados para acolher isso também como questões naturais, enfim, parte do processo de desenvolvimento, né? E Exato. não necessariamente para o público idoso, né? Mas poder enxergar essas questões dessas passagens da vida em todas as faixas etárias, né? E de fato existe um limbo, né? Uhum, A gente não fala sobre algumas questões, né? Então a gente também, enquanto profissionais, acaba perpetuando esses tabus, exato. né? Boa noite a todas.
Boa noite. Eu sou aluna do CEF e respondendo à questão inicial, né? Desculpa até conseguir pegar só o final. O assunto é muito interessante porque ele é muito pouco falado, né? Assim como vem sendo tratado a partir do momento que eu consegui entrar, existem poucas formas atualizadas de lidar com a questão do envelhecimento, né? E todo o material e toda a conversa que houver sobre, acho que é interessante para a gente ter um amparo de trabalho e de recurso pessoal também, com certeza. Então, eu trabalho na assistência social do município de Xangri-Lá e também trabalho com clínica, casal, família, indivíduos, e sempre tive um gosto pela terceira idade, assim, pelo envelhecimento, desde a minha formação, há 24 anos atrás, e, e acho que tem muito, muito para ser atualizado, né, nas formas de trabalhar com esses idosos hoje em dia, né? Enfim, eu vim me instrumentalizar, vim trocar um pouco para aprender. Coisa boa, Madalena. Obrigada. Ai, que bom, Madalena. A gente Obrigada agradece o mesmo. interesse. Somos todas apaixonadas pelo envelhecimento. Pessoal, a gente já está chegando aí quase 8h10, então a gente vai ser obrigado a encerrar. Quero reforçar que essa nossa reunião aberta hoje foi gravada e ela vai ser disponibilizada então no YouTube do CEF e, e que também a gente está para lançar um blog, né? E em breve, então, a gente também vai divulgar, e aí nesse blog a gente vai colocar conteúdos como esses que a gente discutiu hoje e outros, né? A gente também comentou sobre vocês nos darem sugestões de temáticas, quem quiser ainda pode contribuir também. A gente tem ali na página do CEF também nos núcleos. Quem entrar lá na página do CEF acessa núcleos e dentro dos núcleos está lá o longevidade e sempre tem alguma novidade ali também a respeito de cursos, workshops, coisas que a gente está pensando e colocando em prática aí, do nosso trabalho, né? Então, agradecer a participação de todos vocês que estiveram com a gente, espero que tenham gostado e nos ajudem também a divulgar, então, que essa reunião aberta vai ficar gravada e vai ficar disponibilizada para quem quiser assistir, para quem não pôde estar aqui com a gente hoje. Boa noite, então. Vou dar por encerrada. Gurias, alguém quer comentar ainda alguma coisa? Acho que Acho só que só agradecer. agradecer. Uhum. Então, tá bom. Ficamos à disposição também. Isso aí. Boa noite a noite. todos, então. Boa noite. Boa noite.